Querido ouvinte e espectador da revista Estar Bem, a contação de histórias existe há bastante tempo, antes mesmo da invenção da escrita. Só que foi no século XVIII que ela passou a ser considerada nas escolas, porque eles passaram a entender que a criança era um ser independente do adulto. E muita coisa aconteceu, muito tempo se passou, e em 2017 a contação de histórias passou a ser uma profissão. E para falar sobre esse tema tão importante, a minha convidada para lá de especial é a jornalista, minha colega jornalista, fotógrafa e contadora de histórias, Eliana Greve. Muito obrigada. Olha, obrigada. Essa entrevista faz tempo, né? Olha, faz mesmo, hein? Hoje custou, mas hoje ela veio. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Olha, obrigada pela oportunidade, viu? Gostei muito de vocês buscarem esse viés da contação de história, que se fala muito, mas não tanto quanto se deveria. Sim. E agradeço você também que está nos ouvindo e assistindo nesse momento, que vai entender um pouquinho mais desse universo aí das histórias. Com certeza. Prepare-se que hoje nosso episódio é muito especial. Abram as portas, abram as janelas, acendam as velas para iluminar. Tindolelê, ilê-se canto lá, que essa história já vai começar. Faz de conta que era uma vez um naufrágio, um temporal e aquele navio, aquelas ondas muito altas. Pronto, naufragou aquele navio. Só um sobrevivente que nadou até a praia. E lá na praia, sozinho, olhando para um lado, para outro, ali não era rota de navio, de barco nenhum. Ele navegou ali deitado na água, na onda e a areia, aquela coisa, ele não sabia nem onde ele estava. Era uma ilha grande, um pouco, para ele sozinho. Sem entender, sem saber o que fazer, ali ele ficou, na areia. E cada destroço, cada pedaço de madeira, de coisa que aparecia, ele resolveu montar uma cabana. E a cabana foi dando forma, e de repente, ali, a cabana montada. Sabe o que acontece depois disso? Eu conto no final da entrevista. Eliana, olha, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte e espectador, um pouquinho da sua trajetória, como que a contação de história apareceu na sua vida? Ótima pergunta. Eu fazia teatro, um pouquinho assim de teatro, fazia teatro. Eu soube que ia ter um curso de contação de história gratuito no Sesc aqui de Santos, com a professora Nalva Leal de Cubatão, que da Biblioteca de Cubatão, só que eu não podia participar, porque eu estava ocupada, eu tinha um teatro para apresentar. Aí eu ia agora, quero fazer, que eu vou fazer. Chamei uma amiga minha, Laura Neide, que é professora em Cubatão, professora de artes. Falei, você pode ir e fazer esse curso e me trazer todos os dados, o que é para ser, o que não é, porque eu achei interessante ser contador de história. Como é contar história para o outro, em público, como seria? E ela foi. E fez esse curso e me trouxe 4 páginas do caderno universitário, frente e verso, e algumas fotos das capas dos livros. Trouxe. Um livro já me interessei logo de início, O Homem que Amava a Caixa. E eu conto até hoje. Eu já ouvi. Já ouvi na biblioteca. Eu conto até hoje. Ela pegou tudo que podia para mim. Eu estudei, nunca fui autodidata, Lisete, nunca fui. Mas nesse momento estava autodidata ali. Despertou. Aí sabia onde eu vou contar, e tem uma entidade próximo de casa, uma entidade kardecista, e tem evangelização infantil. Eu fui lá e falei, olha, eu sou contadora de história, mas nem era ainda, né? Só peguei aquilo ali que ela me passou. Mas ela escreveu muito bem, em detalhes, tudo, e a Nalva também. Depois, hoje é minha mestra, mas depois a gente teve uma grande amizade, mas antes era aquilo no papel.
Eu falei, você é contador de história? Eu falei, eu poderia contar aqui? Pode. Foi a primeira vez que eu fui contar para as crianças. Uau, ousada, hein? Não é? O homem que amava a caixa. Aí atravessei 1 hora antes, atravessar mesmo a minha rua, em frente quase à minha casa. 1 hora antes, eu planejei tudo, levei as caixas e tal, apresentei. E aquilo deu certo. Não sei se já aconteceu contigo, que você é cantor, é artista, mas quando te dá uma coisa, é isso. Sabe, falei, achei. É um sinal de Deus. Foi isso, né? Acho que não deu aqui, é lá e vem pra cá. Falei, é isso, achei o fio da meada, vou contar histórias. E dali fui fazendo, lógico, cursos, observando outros contadores de histórias. E aí tem um... E faz quanto tempo isso, mais ou menos? Isso faz um pouquinho mais de 16 anos. Uma estrada considerável, já tem, né? já tem bastante tempo, já passei por várias coisas, então já dá pra gente conversar um pouco. Sim. E existe curso para contador de história? Existe curso superior, faculdade? Sim, boa pergunta. Existe sim, existe os cursos pequenos, existe workshop, existe curso de 1 dia, de 15 dias, vários hoje pela internet, então tem uma gama de cursos, mas digamos no presencial. Tem sim, hoje em dia já tem algumas faculdades com pós-graduação em contação de história e tem algumas também com a graduação e a grade a contação de história. Então já tem uma coisa que já se vem falando há muito tempo, então tem vários cursos. E para você fazer o curso, você precisa ter uma formação em pedagogia, licenciatura, tem que ter alguma formação para você poder fazer o curso, não? Certo, não há necessidade. Você que está me ouvindo e está sentado agora e pensando, poxa, eu gostaria de contar para alguém, ou ir num orfanato, ou ir num asilo e tal. Não, pelo contrário, Lisete, não precisa. Lógico, se você tem uma graduação, é bom que vai agregar, você já tem algum conhecimento literário ou qualquer coisa do tipo, não teria problema. Mas não precisa. Mas assim, todo mundo fala que quando você já é graduado, fica mais fácil para você fazer coisas. Mas não, tem cursos para contadores de história mirim. Por exemplo, crianças que já saibam ler, pelo menos, ou mesmo que não saibam ler. Eu tenho um episódio que posso te contar. Meu TCC foi por isso, teve esse viés de contação de história, e eu viajando para essa cidade, lá em Espírito Santo, Vargem Alta, uma menina, Laurinha, que tem 5 anos, ela lê, sem ler, porque ela não lê direitinho ainda, ela não sabe ler mesmo, mas ela conta a história todinha do Patinho Feio, passando as páginas certinha, naqueles dizeres, certinho, e ela não está lendo. Nossa. Então você pode ser um contador de história aos pouquinhos, claro, tudo é um treino. Sim. Tudo é um treino. Eu ia até te perguntar se existe uma limitação de idade para você aprender, para você entrar no curso, existe alguma coisa? Não, pelo contrário. Não, né? Não, pelo jeito, justamente, não tem uma limitação de idade. Seria bom que já fosse alfabetizado. Claro, fica mais difícil. Mas você vê que a criança conta, não é? Você não tem experiência de criança, um filho, um sobrinho, que conta, chega contando pra gente uma história, ou então escutou a história e vem reportar do jeito deles, mas já conta. Lógico, aí sendo alfabetizado, vai ler o livro, porque a história geralmente é do livro. Lógico, tem história que hoje em dia você pega na internet, alguém que te contou e você transforma ela para contar, mas geralmente é do livro. Então teria que saber ler. Mas quase que a gente fala que é do 0 ao 100, ao 100, porque pode sim. Entendi. Pode. E eu queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte espectador da revista Estar Bem, como é que é essa questão, quando você... Bom, eu já fui assistir a Eliana aqui na Pinacoteca aqui em Santos. Bom, eu chorei. Bom, se bem que eu choro com qualquer coisa. Eu choro com qualquer coisa, mas assim... sensível, eu sou bem sensível, mas assim, como é que você observa essa reação do público, no caso, os adultos, que costumam ser mais fechados, né? Como é que você encara esse exercício de contar a história? Como é que é pra você? A criança, Lisete, é ali na hora, né? O que ela gostou, ela levanta a mão, ela quer fazer pergunta. Lógico, o adulto ele já se arma um pouco mais, né? Ele fica com o braço cruzado, ouvindo a história. Só no final, um ou outro se permite viajar na história, sem dúvida, tem todo tipo de reação. Mas eu fico emocionada para contar para adulto.
Eu fico emocionada. Até porque, eu acabei de falar, o adulto ele tem uma coisa mesmo de eu já sei, eu já ouvi falar. A criança não tem isso. Ela geralmente não ouviu falar. Aquilo ali é a primeira vez para ela. O adulto sempre tem uma referência, faz uma comparação. E a história ela vem para derrubar isso. A história ela derruba um pouco isso. Porque, vamos supor, eu posso falar não para você agora, de uma coisa que você me peça, e você não goste. Fique incomodada. Agora, se eu falar não durante uma história que tinha um personagem, ele teve que falar não, você vai entender. E vai falar, nossa, eu me encaixo nisso. Eu fico incomodada quando alguém me fala não, igual na história. Então aí você pega pra você. Então eu geralmente me emociono com o adulto. E percebo que eles também se emocionam. A criança é mais alegria, né? Mais pra distrair mesmo. Toca naquele ponto-chave, né? As histórias da Eliana, você sempre tem uma Sim, mesmo que ela seja infantil, que não existe. A gente fala história infantil, história para adulto, mas na realidade não existe. A história é uma história. Sim. E eu posso contar uma história infantil para você e você se emocionar. Como eu posso contar uma história muito elaborada para uma criança e ela fica meio assim, até sem entender. Sim. Então história é história, não tem... E eu acho importante também, de repente a gente pode trazer a Eliana no próximo episódio, para falar justamente como que é a reação, e você deve ter algumas ferramentas que você usa. Tem os objetos. Os objetos, que é muito importante. Tenho. Você dá também palestras em empresas também, não é? Também. Que a gente podia também deixar o próximo episódio, trazer a Eliana aqui, para falar só um pouquinho sobre isso. Você dá essas palestras corporativas. Você está me contando que você às vezes pega a história da pessoa, a história do dono, é muito interessante. Conta só um pouquinho, dá só uma pincelada do que vai ser no próximo episódio. Até que o pessoal entender. Justamente, a empresa ou uma família, já fiz isso para uma pessoa sozinha, que fazia aniversário e também aniversário de casamento. E ela pediu que escrevesse a história da vida dela desde pequena. Lógico, tem que fazer uma... Aí entra... A jornalista, né? Que eu digo que eu sou metade jornalista, metade contadora de história. E é fotógrafa ainda. Ainda fotografo, ainda faço os selfies. É assim mesmo. Então, justamente, eu vou na empresa, eu converso, fotografo também, pego os detalhes, e alguns detalhes mesmo, a palavra é essa, da contação de história. Porque você ler um livro por ler, tá lido ali aquela história, você entendeu, muito bem. Mas você precisa pegar um ponto-chave para ter o início, um desfecho ali no meio e para finalizar e ficar marcado. Sim. Senão, você vai ler por ler, vai contar por contar, aí qualquer um, eu te dou um livro, você vem aqui e lê. Não, aí não é. Precisa ter um encantamento. Sim. E para isso eu estudo a pessoa, com aquela entrevista que eu fiz com ela, os detalhes, e escrevo aquela história. E vou contar, geralmente num dia de final de ano, festa da empresa, ou então aniversário de uma mãe ou de um parente, você quer dar uma coisa de presente. Por que não contar a história da vida dela? Tem coisa triste? Tem coisa triste. Mas eu puxo o alegre da história, o lúdico, e pego alguns objetos diferentes, que você falou de objeto, eu uso alguns objetos justamente de tem propósito. Algumas técnicas também, que é super importante, porque com a pandemia, muitas pessoas talvez ficaram um pouco desencontradas, às vezes tiveram que mudar de profissão. Por que não, de repente, você que está nos ouvindo e nos assistindo, quem sabe você não pode virar um excelente contador de histórias, não é isso? Com certeza. Então, de repente, você pode dar umas dicas para quem está nos ouvindo e nos assistindo, então no próximo episódio. Fica a dica aqui. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso no próximo episódio. E aí, queria também que você contasse pra gente qual o campo, em relação ao Brasil, como é que você vê o mercado de trabalho para o contador de história, Eliana? Sim, então aí varia um pouquinho assim, como qualquer profissão, né? E hoje, como você citou a pandemia, a gente fica agora citando tudo depois da pandemia, e é assim mesmo, e é assim mesmo. Mas tem campo para o contador de história? Tem. Porque a gente fala em contador de história e você visualiza a escola, aquele pátio cheio de crianças. Não só isso, não. É como você falou mesmo da empresa, nós conversamos agora, não só em empresa, não só bibliotecas, mas você ia também em hospitais, Nossa, isso é muito bacana. Guia turístico. Muitos guias turísticos já estão fazendo cursos de contação de história, que também tem excursões que levam. Eu fui uma vez em Cubatão, eu fui numa excursão para um parque aquático e me levaram para me contar uma história. Eu achei interessante. Então tem isso já, de você levar um contador de história
para interter tanto no ônibus como nas paradas, como lá no local. Então tem um vasto, só que assim, como qualquer profissão, não é, você chega, bate em qualquer escola, eu sou contadora de história, tal, não é bem assim, a gente sabe que na prática não é, né, Lisete? Então sempre vai funilando um pouquinho, aí alguém fala, então fica só os melhores. Não necessariamente, mas a pessoa que estuda, que está sempre buscando, sempre assistindo outro contador de história. Isso é importante falar, Lisete. Assistir outro contador de história. Claro, por que não? Não está competindo com ele. Não, você está vendo o que ele faz, qual é o viés que ele segue. Será que eu pego um gancho? Não é copiar. Não, é fazer não também. Vai ter um estilo próprio, sim, né? É fazer também. Então eu acho que tem sim o campo. Só que você tem que ir buscando, cada um ir buscando qual é o seu viés mesmo agora, como nós estávamos conversando. Agora eu conto história para criança, vou continuar contando, eu comecei assim, isso eu não quero perder, mas agora eu quero seguir para o adulto. Até a gente vai conversar, né, em outro episódio. No próximo episódio a gente pode abordar isso, porque assim funciona como uma espécie de terapia também, né? Você tocou a gente fala no outro, mas vamos falar um pouquinho. Quando você conta uma história e a pessoa pegou para si, igual eu falo, eu gosto muito de uma história que eu conto, que é o carro-chefe que eu chama escolhas. Então tem um objeto X nessa história, e quando eu termino de contar, algumas pessoas me procuram e falam assim, caramba, é só fazer escolhas. E é verdade, você faz escolhas da hora que você acorda até a hora de você dormir. Algumas escolhas boas, que lá na frente vai dar um resultado, uns frutos bons, sim, e outras não tanto. E quem sabe trabalhar essas não tantos para não repetir. Então a história ela também puxa isso e emociona. Eu gostaria de seguir para adulto um pouco aí. Muito legal. Bom, então você já sabe que no próximo episódio a Helena vai voltar aqui para falar um pouquinho, para ensinar você também, né, com essa nova possibilidade, por que não, né? Sim. Olha, convite feito, convite aceito, hein? Ainda bem. Ai, que pena. E hoje nós temos que terminar a nossa entrevista e eu queria pedir para você, né, com base na sua experiência como contadora de histórias, que você desse o seu aconselhamento, a sua mensagem final para o ouvinte espectador da revista Estar Bem. Olha, um nome sugestivo demais, né? Estar bem. Quem não quer estar bem? Quem não quer estar bem puxa um campo muito grande, né? A palavra estar bem, a gente quando vê estar bem já lembra de saúde, e é importante, claro, você tem que estar bem, mas o emocional é o que derruba a gente, muitas vezes. Então a minha mensagem é que se ficou uma vontade de contar história, se a sua avó contava história, se a sua mãe contava história, um tio, uma tia, e ficou aquela coisa saudosista dentro de você, procure saber, entre em contato comigo também. Eu também dou alguns cursos, alguns workshops aí também, pode ser de 4 horas, de 8 horas, a gente pode estar combinando. Seja você um contador de história, a oralidade é uma coisa nata do ser humano. Então é só treinar, tudo é treino na vida da gente, é ensaiar mesmo a história que você gostou, conte primeiro uma coisa que você se identifica. Me identifico com uma história, mas ninguém gosta, você gosta, então você vai passar emoção. Então se ficou uma vontade, vamos fazer aí um curso de contação de história? Acho, olha, excelente, hein? Muito obrigada por sua presença hoje. E você encontra o contato da Eliana Greco no nosso site, revistaestarbem.com.br. Você pode também nos seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. E acessar, claro, o canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para você ver toda a nossa programação. Foi um prazer estar com você aqui hoje, mas eu tô com um problema. É mesmo? Eu queria agora saber o final da história que você começou a falar. Como será que termina a história? Vamos lá? Vamos ver como é que termina essa história? Então vamos contar. E aquele homem sozinho naquela cabana. Estava praticamente montada e todas as manhãs olhava para o mar. Nada. Não era rota de navio, de barco nenhum, de pescador. Bom, ele saiu para buscar algumas frutas e foi andar pela ilha, pegando frutas, olhando o céu, de longe olhava o mar e nada. Quando ele vem voltando, carregado de coisas, que ele olha fumaça,
fica espantado um pouco de longe, mas assim que ele chega perto, a cabana inteira pegando fogo. Ele perdeu tudo, tudo. Mas tudo aquilo era um fogo alto, aquela fumaça foi tomando conta daquele céu azul, se tornou cinza. E assim que ele olhou, foi dando uma raiva dentro dele, uma raiva, e que ele gritou para o céu: o que fizeste comigo? Era a única coisa que eu tinha, essa cabana. Aqui não é rota de nada, ninguém vai passar, eu estou perdido, onde eu vou ficar? Ali, eu me escondia do sol, da chuva, do frio e dos animais. E agora, o que fizeste comigo? E chorando, ele chora muito e adormece ali mesmo na areia, na praia. E ao amanhecer, ele escuta um barulho. Então ele olha. Ele não pode acreditar no que ele está vendo. Um navio na sua direção. E de lá, do convés, grita o comandante: ei, viemos resgatar você. Vem, viemos resgatar. Ele olhou, falou: como assim? Vieram me resgatar? Como vocês souberam que eu estou aqui? Você mandou o sinal de fogo. E a gente veio. E assim, Lisete, que termina essa história que deixou você curiosa e o telespectador também. Fechem as portas, fechem as janelas, apaguem as velas, já vai terminar. Tindolelê, ilê-se canto lá, que essa história vai acabar. E eu vou voltar.